Olá, pessoal! Hoje vamos ver sobre homônimos. Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes até a mesma escrita, mas com significados diferentes, tá? Distintos. As palavras homônimas são classificadas em homógrafas. O que são as palavras homógrafas? Elas são iguais na grafia, quer dizer, iguais na escrita, e diferentes na pronúncia. Então, escreve igual, mas tem a pronúncia diferente. Por exemplo, aqui eu tenho almoço, substantivo, né? O almoço, ou também o verbo conjugado, almoço. Eu almoço todos os dias ao meio-dia. Então, aqui almoço, eu almoço, fica diferente a pronúncia do substantivo o almoço, tá? Aqui nós temos colher, né? A colher, que a gente usa para se servir, mas também eu tenho o verbo colher. Ele irá colher os frutos. Então, também a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. Em seguida, eu tenho o começo, substantivo, ou começo, que é do verbo começar. Eu começo a trabalhar essa semana. Também temos jogo, substantivo, ou o verbo jogar. Eu jogo bola todo dia. Então, jogo e jogo. Depois temos sede, que é o substantivo, né? Vontade de beber, estou com sede. Ou a palavra sede, que significa localidade. A empresa abriu nova sede em Curitiba. Então, percebam que todas essas palavras tinham a escrita igual, porém a pronúncia diferente. Então, vamos chamar de palavras homógrafas. Em seguida, nós temos as palavras homófonas, que são palavras iguais na pronúncia, mas agora vão ser diferentes na grafia, tá? Na escrita. E lembrando que o significado sempre vai ser diferente também, tá? Aqui nós temos, então, a cela do presídio está lotada e a cela do cavalo está velha. Então, percebam que cela tem a mesma pronúncia aqui, porém a escrita é diferente. Cela de presídio se escreve com C aqui no começo. E cela do cavalo, nós temos então S aqui no início, tá? Então, são palavras escritas diferentes, significados diferentes, mas a pronúncia é exatamente a mesma. Em seguida, temos outro exemplo. Acender, que é de colocar fogo, né? Significa colocar fogo. E também acender, que pode ser aqui o significado subir. Então, acender, quando eu digo vou acender o fogo, se escreve com C. E acender, no sentido de subir, é com SC, tá? Depois eu tenho a palavra aço, que se escrita com C cedilha significa metal, e se eu escrevo com 2 S's é do verbo assar, aço. Depois temos cozer, que pode ser com S ou com Z. Cozer com S é de costurar e cozer com a letra Z vem de cozinhar. Essa daqui é bem fácil de lembrar porque é só pensar no significado. Cozer com S, costurar. Lembra que aqui costurar também tem S, então cozer com S é de costurar. E cozer com a letra Z, cozinhar, que também é com a letra Z. Então, fica bem fácil de lembrar a diferença dessas duas, tá? Em seguida, temos essas três que também têm o mesmo som, mas a escrita é diferente, o significado diferente. Sexta, que tem a ver com a sexta-feira, né? Dia da semana. Sexta, com C aqui no início e S no meio, que é o recipiente. Uma cesta onde eu coloco, né, as coisas, e cesta, que é o descanso. Aquela cesta que a gente tira depois do almoço, né, um breve descanso depois do almoço. Então, são 3 palavras com escritas diferentes,
significados diferentes, mas a pronúncia é exatamente a mesma, certo? Agora, então, vamos para os homônimos perfeitos, que são palavras iguais na grafia, iguais na pronúncia, mas diferentes no significado. Então, agora sim é que confunde, porque são iguais na escrita e na pronúncia, mas lembrando que o significado é diferente. Então, a gente vai perceber o significado aqui dessas palavras dependendo do contexto, tá? Então, conforme a minha frase, eu vou ter um significado, então, que eu desejo. Por exemplo, aqui a palavra cedo pode ser um verbo, como também um advérbio. Cedo, cedo. Eu cedo meu lugar a você. Então, é do verbo ceder. Eu cedo meu lugar a você. Ou também pode ser um advérbio. Ainda está cedo. Quer dizer, né? Então, se referindo a tempo aqui que ainda está cedo. Então, tem significados diferentes, mas a escrita e a pronúncia é exatamente a mesma. Depois eu tenho a palavra caminho, que pode ser um substantivo ou também um verbo. O caminho é longo. Aqui o caminho no sentido de estrada, talvez, né? A estrada é longa. E aqui embaixo, eu caminho de manhã, então do verbo caminhar, mostrando aqui uma ação, tá? Então, significados diferentes também. Em seguida, a palavra manga, que pode ser tanto a fruta, a manga, como também a parte de uma camisa, a manga da camisa. Então, aqui também vai ter significados diferentes e a palavra igual na escrita, certo? Para conseguirem entender bem claramente essas três palavras que a gente viu aqui, eu fiz uma tabelinha que fica bem fácil de vocês entenderem a diferença delas, tá? Então, aqui, todas elas pertencem ao grupo, né, das palavras homônimas, certo? E aqui, então, eu fiz a classificação entre escrita, pronúncia e significado. As homógrafas, então, são iguais na grafia, né, iguais na escrita, diferente na pronúncia e diferente no significado. Então, tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Já as homófonas são diferentes na escrita, mas iguais na pronúncia e diferente no significado. E por último, homônimos perfeitos, que são iguais na escrita, iguais na pronúncia, mas também com significado diferente. Então, lembrando que todas elas sempre vão ter diferentes significados, tá? O que varia entre a escrita ou a pronúncia ser igual ou ser diferente. Certo? Espero então que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e tomem bastante cuidado, então, na hora de escrever as palavras corretamente, pois às vezes a escrita errada pode também ter um significado diferente daqueles que nós queremos. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.